Fala aí, torcedor vascaíno que me acompanha aqui no canal Complexo Vascaíno. Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Como é que foi o final de semana de vocês? Em relação a Vasco, acho que todo mundo passou um final de semana mais tranquilo, né? Cara, porque nos últimos finais de semana é só pancada, é só de cabeça quente. Então, pelo menos foi um final de semana pra gente, repousar. A gente pôde assistir jogo das seleções, né? E coisas do tipo. Menos mal. Mas, semana nova chegando, amanhã já é segunda-feira. Quinta-feira o Vasco enfrenta o Goiás, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. Jogo muito difícil, 8 horas da noite. E vai ser uma partida de confronto direto, né? Os dois times estão na zona de rebaixamento. E vamos ver qual vai se sair melhor. Espero muito que o Vasco consiga ter, mentalidade e fazer um jogo tranquilo, seguro. Porque, cara, nas arquibancadas, provavelmente a tensão da torcida vai entrar dentro de campo. Eu já estou imaginando isso. Espero que o Vasco consiga fazer um gol cedo para tranquilizar tanto o time quanto a arquibancada, porque vai ser duro, vai ser difícil. Quem conhece o Vasco sabe como é que funcionam essas partidas complicadas jogando em casa, não é mesmo? E galera, faço uma pergunta para vocês. Qual será o time que a gente vai ver dentro de campo? Não digo os jogadores, mas qual vai ser a atitude do Vasco? A gente tem alguns sinais aí, coisas que eu nem diria que são boas, são negativas, né? Falando sobre o jogo treino que teve ontem no CT Moacir Barbosa, às 10 da manhã, contra o Sampaio Corrêa. E antes de eu entrar nesse detalhe sobre o jogo treino, vou fazer um pedido para você. Você que é torcedor vascaíno, por favor, se inscreva no canal. Minha frase padrão: Vascaíno ajuda Vascaíno. Você já ajudou um vascaíno hoje? Não? Então esse é o momento. Conto com a sua inscrição, conto com o seu like e conto com o seu comentário. Rapaziada, jogo treino. Vasco ontem ganhou de 1-0 em cima do Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro. Eu tinha até falado num vídeo semana passada, né, que o Vasco iria enfrentar o Sampaio Corrêa da Série B, a Bolívia, né, mas infelizmente eu errei. E eu esperava muito que fosse um jogo assim, que seria um jogo mais concreto, um adversário mais duro, mas nem por causa disso o jogo deixou de ser difícil. Enfrentamos o Sampaio Corrêa, que joga a Série B do Campeonato Carioca, aqui no Rio de Janeiro, e o Vasco venceu somente por 1-0. E o gol quem fez foi o jogador Gabriel Dias, lateral direito que está vindo de lesão, né? Teve uma lesão muito séria no passado na Série B. E o time que conseguiu fazer o gol, o time que o Gabriel Dias estava, já era um time totalmente reserva, modificado. E os titulares não conseguiram fazer um gol nesse time, um time tão frágil, né, que joga um campeonato ali, que acredito eu que um jogador do Vasco paga os salários de todo mundo, do Sampaio Corrêa aqui do Rio de Janeiro. Então é preocupante, galera. Treinamos com duas formações, tanto o 4-4-2 quanto o 3-5-2. Acredito eu que o Vasco vai entrar no 3-5-2, tanto pela formação e pelos jogadores que a gente tem disponíveis hoje. A gente tem o Lincoln, né, que vai entrar no lugar do Capasso, que teve uma lesão, que ele vai ficar um mês fora, então provavelmente o Vasco vai entrar no 3-5-2 padrão. Vai jogar ali a trinca Zé Gabriel, Lincoln e Léo Pelé, provavelmente a formação vai ser essa. E no meio campo a gente também vai ter uma mudança, além do Lincoln na zaga, no meio campo a gente vai ter o Andrei no lugar do Jair. Vou já falar sobre esses dois jogadores, que eu acho que é importante. Lincoln. Qual será o Lincoln que a gente vai ver dentro de campo? Eu já assisti algumas partidas do Lincoln em campeonatos de base. E é um zagueiro de muita qualidade, mas é aquilo, galera. Cara, como é que faz para jogar numa pressão no caldeirão que vai estar São Januário na quinta-feira? Caldeirão muitas vezes negativo. O torcedor ali fica preocupado, o time não consegue fazer o gol. A torcida acaba passando, sabe, o nervosismo para dentro de campo. E talvez isso afete o moleque, mas talvez também não. A gente tem vários exemplos aí de jogadores novos que têm personalidade, conseguem entrar dentro de campo e mostrar sua qualidade. Então a gente fica nessa dúvida aí em relação ao Lincoln. Será que o Lincoln vai conseguir fazer uma estreia de Ryan? Ryan fez uma estreia muito positiva, inclusive fez um gol, né, na partida contra o Internacional. Então espero muito que o Lincoln consiga seguir esses passos. Vamos ver como é que ele vai lidar com essa pressão, que, cara, não vai ser fácil. Espero que o Vasco esteja trabalhando o lado psicológico do moleque. E falando do meio campo, qual será o Andrei que a gente vai ver jogando a partida contra o Goiás? A gente tem exemplos positivos do Andrei e negativos. O Andrei, na última partida oficial que ele fez com a camisa do Vasco contra o Curitiba, lá na cidade do Paraná, ele fez uma partida péssima, cara. Mostrou pouquíssima intensidade. Parecia até que ele estava com medo de quebrar o pé, alguma coisa do tipo. Porque logo após ele iria ser convocado para... Convocado não, ele iria já para o treinamento visando a Copa do Mundo Sub-20, onde o Brasil foi desclassificado, se não me engano, nas oitavas de finais. Então o Andrei fez a última partida que ele fez com a camisa do Vasco foi muito ruim. Mas o Andrei já mostrou sinais positivos. Nas finais ali do Campeonato Carioca, ele fez ótimas partidas. E sem falar a trajetória que o Andrei teve ano passado na Série B, que ele jogou muito bem. E na seleção Sub-20 também, nas partidas que ele entrou dentro de campo, ele fez boas atuações.
Então a gente fica nessa dúvida. São dois jogadores que a gente não tem certeza de nada. Tanto o Lincoln, por ser um moleque e entrar num jogo tão difícil, igual vai ser esse jogo contra o Goiás, que vai exigir muito psicológico. E a gente tem o Andrei também, que o Andrei já mostrou futebol, mas também já mostrou um lado negativo, que é muito prejudicial para o time, que é a falta de intensidade. O Andrei, a gente tem que colocar um asterisco, que ele tem aquele problema em relação à dívida que o Vasco tem com ele, né? O Vasco deve 8 milhões de reais ao Andrei, a gente não sabe se isso pesa dentro de campo. Eu acredito que sim, né? Porque, cara, ninguém trabalha sem receber e é complicado. E ele já quase indo pro Chelsea, indo pra Inglaterra, será que ele vai querer forçar agora, podendo se machucar e não ter oportunidade de buscar titularidade no time do Chelsea? Então a gente fica aí com essa dúvida. Galera, a possível escalação do Vasco é a seguinte: Léo Jardim, a trinca da zaga, Lincoln, Zé Gabriel e Léo Pelé. Ali no meio campo, a gente tem o Puma, o Piton, o Andrei, o Matheus Cocão e o Marlon Gomes. E na frente a gente tem o Ryan, que vai continuar sendo titular, e o Alex Teixeira. Então, como vocês puderam ver, as duas mudanças que a gente vai ter são essas: o Lincoln e o Andrei, porque o Capasso se machucou e o Jair, infelizmente, tomou o terceiro cartão amarelo. Tranquilo? E galera, como eu tinha comentado, esse jogo foi separado em 3 tempos de 35 minutos. No primeiro tempo a gente jogou na formação 4-4-2, praticamente com esses mesmos jogadores que eu falei para vocês que provavelmente vai jogar contra o Goiás. No segundo tempo a gente jogou no 3-5-2. E no terceiro tempo o time modificou todo ali. Entraram jogadores de reservas, como o Carabarral, entrou o Gabriel Dias, entrou esse tipo de jogador. Inclusive o gol da nossa vitória foi do Gabriel Dias. E é preocupante, cara. Como é que o time do Vasco hoje titular, apesar de ter jogado em 2 formações nos 2 tempos de 35, não conseguiu fazer gol num time tão fraco, num time tão incapacitado, cara? É de acender um sinal de alerta pro torcedor vascaíno, cara. E, visando o jogo contra o Goiás, uma coisa que eu quero muito enxergar no Vasco é o psicológico. Contra o Inter, apesar de a gente ter perdido e toda a raiva que eu tive, a gente conseguiu enxergar pelo menos uma frieza de tentar buscar um placar jogando fora. Porque o Vasco tomou 2 gols e a gente teve a oportunidade de empatar. A gente fez um gol com o Ryan e a gente teve a oportunidade de empatar com o Piton. Infelizmente o Piton perdeu um gol muito claro. Mas ali ficou claro que o Vasco conseguiu ter psicológico dentro de campo. Então espero que nesse jogo contra o Goiás, que vai ser um jogo, provavelmente o Goiás vai esperar a gente para sair no contra-ataque, o Vasco tenha frieza também. Porque jogar em casa não é sinônimo de tranquilidade, ainda mais aqui na colina. Jogar em casa é sinônimo de pressão vindo da arquibancada a todo momento. Eu conheço bem, já frequentei muito São Januário. Chega ali os 15 minutos, 16, 17, 18, o Vasco não consegue fazer gol, a torcida começa a ficar impaciente, cara. Então a gente tem que ver qual vai ser o Vasco dentro de campo. Mas esse jogo treino mostrou sinais negativos pra gente. Mas claro, a gente não pode crucificar os jogadores. A gente não sabe se os jogadores ali jogaram com medo de colocar o pé, podendo se machucar, se lesionar no momento onde o Vasco já tem poucos jogadores. Então a gente não pode crucificar, mas a gente pode acender um sinal de alerta. Porque foi preocupante. Num jogo contra o Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro, a gente tem que entrar para ganhar, filho. Entrar para ganhar. Então fica aí o alerta. Rapaziada, 2 notícias que saíram também relacionadas a jogadores. É que o Robson Bambu, aparentemente, ele não vai ter mais oportunidade no Vasco. O Vasco não pode devolver ele, lembrando que o Vasco pegou ele do Lille. É do Lille? Se eu não me engano é do Lille, por empréstimo. O Vasco pegou ele por 1 ano, só que o Vasco não pode devolver. Mas aparentemente o Vasco quer afastar o jogador. Aí a gente fica naquela dúvida, será que o Vasco quer afastar o jogador por motivos técnicos? O meu chute seria que não. Acredito eu que possa estar havendo alguma displicência em relação ao Robson Bambu. Porque eles não iriam tirar o jogador porque o jogador joga mal, sabe? Então nesse momento tão ruim, vamos dizer assim, as ervas daninhas começam a aparecer. Quem quer sair no barco? Quem já tá aí, isso aí não tem chance da gente salvar esse time não. Então o meu chute seria esse, cara. Porque não é possível afastar o jogador onde a gente vê no elenco tantos bagres reunidos. Então por que será que tiraram só o Robson Bambu? A gente vê, o Capasso também não é um zagueiro excelente, sabe? Então por que o Capasso continua e o Miranda vai sair? Não estou falando que o Miranda é bom longe, o Miranda é fraco também. Mas é algo muito estranho que está acontecendo. A gente tem que esperar alguma informação vindo em relação ao Paulo Brax, se ele vai falar a situação do Robson Bambu. E num momento tão difícil, né? Onde nada, não sai nada de dentro do Vasco, cara. Ele não informa a gente de nada. Tudo é suposição igual eu estou fazendo aqui para vocês. Mas eu acho, repito, que ele não sairia nesse momento do Vasco por motivo técnico, apesar dele ser fraco. Eu chuto que aconteceu alguma coisa em relação a disciplinar ou coisa do tipo. O Miranda é a mesma coisa, aparentemente o Vasco quer vender o Miranda.
é um jogador, cara, que no jogo contra o Flamengo, porra, tava perdidinho ali na zaga, apesar de ser uma formação nova, 3-5-2, que a gente sabe que é uma formação que exige muito treinamento, mas ele mostrou muita pouca coisa no jogo contra o Flamengo. E 2 gols que tiveram ali, eu enxerguei como culpa dele. Ele estava ali meio estabanado, não sabia se posicionar, então eu acho que o Miranda aparentemente vai ser vendido por motivos técnicos, sabe? E é um jogador que é nosso e ele pode ser vendido. Então fica aí vamos dizer, essa nuvem que a gente não sabe o que está acontecendo. Tanto em relação ao Robson Bambu, eu acho que ele chega a ser um pouquinho melhor que o Miranda, e o Miranda. Então a gente fica aí no aguardo, provavelmente o Vasco vai tentar recompor essas 2 posições, trazendo 2 contratações. O Vasco é que vem especulando bastante o Balbuena, o Lianco, e a gente tem que ver o que vai acontecer. Não é mesmo? Deixa eu ver mais aqui o que eu separei. Galera, só uma informação adicional em relação ao jogo contra o Goiás. O Goiás que está vindo aí de técnico novo também, que está numa situação muito difícil. Então, cara, vai ser pressão de um lado, vai ser pressão de outro. E, cara, o Goiás não pode ganhar da gente no fator psicológico. O Goiás não pode, cara. Eu acho que falta muito isso também, cara, falando em relação à pressão que vem da torcida. A gente, não sei, eles lá dentro dá um jeito de, torcedor, vamos junto até o final, filho. Vamos junto até o final, cara, porque chega num momento que, sabe, aí eles desestabilizam os jogadores, já são fracos, já são jogadores fracos. Sendo destabilizados ali com a torcida com a pressão do caramba, é complicado, não é mesmo? Então, galera, é mais ou menos isso que eu trago pra vocês no vídeo de hoje. Esse jogo treino aí que a gente teve ontem muito preocupante, a gente ganhou só de 1-0 do Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro. Repito pra vocês, eu acho que não é motivo pra gente crucificar, mas é motivo pra gente ter um sinal de alerta. Porque, cara, as coisas estão tensas no Vasco, tanto internamente, essa situação de Luiz Melo, 777, Jorge Salgado, associativo, quanto também externamente, vamos dizer assim, que é o time de futebol, né? É o que a gente vê dentro de campo, é o jogo que passa na nossa televisão, ou para você que vai até o estádio. Então é um momento muito tenso, cara, é muito, sabe, é muita indecisão. E eu enxergo, eu repito, cara, eu falo isso direto, eu falei nos 3 vídeos já nessa semana no canal. O torcedor é bombardeado por cortina de fumaça, direto, Vasco tá fechando com o Lianco, agora saiu um tal de Fernando, Vasco vai fechar com o Fernando, tá quase certo. Um site fala, Vasco já praticamente fechou com... Hoje, inclusive, aconteceu isso. Vasco tá perto de fechar com o Fernando. Aí o outro site também de uma hora, o Vasco não vai fechar com o Fernando. Cara, você fica louco. Você fica louco. E o que é de verdade, o que a gente tem, o que é nosso, só traz coisas negativas. Que é o Vasco fazendo essa partida péssima aí como jogo treino, cara. Então é um momento muito estranho. Acho que até pro torcedor é estranho, sabe? O torcedor não sabe para qual direção enxergar. O torcedor talvez muitas vezes não sabe o que acreditar. Então, cara, é complicado. É complicado. Então, rapaziada, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Uma ótima semana pra gente. Que o Vasco faça a nossa alegria na quinta-feira. E vamos junto, gravando até lá. E espero estar feliz na quinta-feira, gravar um vídeo feliz. Ganhamos e tal, vambora. E é isso. Tamo junto, rapaziada. Saudações vascaínas. E caso você não seja inscrito no canal, se inscreva, tranquilo? É nóis, tamo junto e valeu.